Então, eu me chamo Francisco Valdean, sou cearense, sou nordestino, mas moro na Maré, né, aqui no Rio de Janeiro. A Maré é o maior complexo de favelas que tem na cidade, fica na Zona Norte. E eu fiz a minha travessia, né, migratória nos anos 90. Cheguei aqui em 94, aqui no conjunto de favelas da Maré. E, enfim, sempre trouxe na minha bagagem, né, nordestina, sonhos, né? Antes dos sonhos tinha uma coisa mais de trabalhar, né? Eu precisava trabalhar para sobreviver, né? Que é, na verdade, o grande objetivo dos nordestinos que fazem essa travessia Nordeste para o Sudeste. Mas tinha na bagagem o sonho de também poder estudar um pouco. Enfim, aqui na cidade eu tive que, antes de começar a minha trajetória estudantil, eu tive que desenvolver várias funções trabalhando, né? Em várias funções. Fui balconista, fui ajudante de pedreiro, tive uma experiência como camelô de 3 anos. Toda essa trajetória para poder chegar no momento que eu pudesse voltar a estudar, né? Mas aí, em dado momento, eu consigo voltar a estudar. Conheço, juntamente com a minha volta aos estudos, eu conheço, tenho acesso à fotografia, né? Inicio também um curso que estava iniciando aqui na Maré, do projeto Imagens do Povo. Fiz parte dessa primeira turma do projeto Imagens do Povo, que é um projeto que foi fundado pelo João Roberto Ripper, que é um dos maiores fotógrafos documentaristas do Brasil. O Ripper cria esse projeto aqui na Maré junto com uma instituição que é o Observatório de Favela. E aí eu dou início, né, lá quando eu estava no meu ensino médio, nesse curso de fotografia, e passei desde então a estudar fotografia. Juntamente com a fotografia, me desperta um interesse pela sociologia, né? Então foi um interesse simultâneo. Então eu acabo ingressando numa graduação em 2008 na UERJ, né? Fiz uma graduação em Ciências Sociais. Posteriormente a essa graduação, eu acabo me tornando professor da escola que eu fui aluno, né, no ensino médio aqui na Maré, que é a Escola Bahia. E como, né, já estava um pouco encaminhado as coisas, eu tentei um mestrado e acabei sendo aprovado na turma de 2015 também no programa de Ciências Sociais da UERJ, o PPCIS. É, e aí, né, concluí o mestrado em 2017, perdão. E assim, bom, estava dando certo, eu acabei tentando um doutorado e hoje eu sou aluno de doutorado do PPGART, que é o programa de arte da UERJ. Enfim, toda essa introdução é para dizer que toda essa minha trajetória estudantil ela tem a ver com o meu interesse pela fotografia, principalmente o interesse de estudar as imagens da Maré, né, que é esse conjunto de favelas que me acolhe após a minha chegada do Nordeste, e é o meu local de morada, é o meu local de trabalho. Hoje dou aula em duas escolas aqui na Maré. É um lugar dos meus afetos. E é sobre esse lugar que eu produzo algumas imagens e também produzo algumas reflexões sobre as imagens desse território. Quando eu entro no doutorado, eu vinha estudando as imagens da Maré. Eu vinha numa sequência de investigação que eu chamei de inventários fotográficos da Maré. Eu inventariei no mestrado 4 inventários que são. Eu estava pensando, eu estava querendo produzir, né, uma reflexão sobre a construção histórica do território da Maré, tendo como ponto de partida que a narrativa mais aceita localmente pelos moradores é de que a Maré surgiu em 1940, né? E esse surgimento ele tem muito a ver com a construção da Avenida Brasil. Então, partindo dessa narrativa, eu, no mestrado, tentei investigar as imagens desse tempo, né? Pensando nessa narrativa local
mas também pensando as imagens que construía, que foram sendo apresentadas sobre a maré a partir dessa década, digamos, de 1940. Na minha pesquisa, eu acabo achando as primeiras imagens não são de 1940, elas começam a surgir, a maré começa a surgir nos jornais, só na década de 50, 1955, que seria 15 anos após essa construção da maré, né? Pelo menos essa construção mais aceita, né? Hoje, no avançado dos meus estudos, eu já identifiquei imagens que registram construções, inclusive em 1909, né? Mas eu parto do ponto de partida da narrativa mais aceita, mais narrada, mais contada pelos moradores. Então, nesse inventário, eu inventario 4 blocos de imagens, que são as imagens das remoções, né, que acontecem nos anos 50, acontecem algumas remoções internas na maré, mas também na década de 50 e a posterior, a década de 60, a cidade do Rio de Janeiro vive uma situação dramática, né, de remoções de inúmeras favelas, e a maré recebe populações removidas de várias outras favelas. Então, esse bloco de imagens, eu teorizei ele como imagem das remoções. Ele é um pequeno bloco de imagens. No inventário seguinte, eu organizo um pequeno bloco de imagens, que são as imagens das palafitas, né? Que são as imagens seguintes. Em seguida, as imagens da violência, né? Que é o maior império de imagens sobre a maré. São as imagens da violência. E, por último, as imagens do povo, que as imagens que eu trabalho mais atualmente. Tudo isso para chegar no meu projeto atual, que é o Museu MIM, né? Que ele nasce no segundo semestre do meu doutorado. E é uma mistura da minha investigação artística, né, e poética com a minha experiência de morador e de fotógrafo local. Então, o Museu MIM, o MIM, né, significa, M-I-I-M, né, Museu da Imagem Itinerante da Maré. Então, o Museu MIM, ele é uma proposta de museu em uma pequena caixa de papelão de 36 centímetros. E a ideia é organizar esses inventários, né, que eu vinha construindo no mestrado e depois no doutorado, e transportar esses inventários para dentro desta caixa, né? E aí, como o museu é itinerante, fazer rodar com ele pela maré, pela cidade, né, por onde o museu possa rodar, falando dessas imagens, né? Porque o coração do museu é um acervo que reúne todos esses inventários. E o acervo é um acervo histórico, poético das imagens da maré. Então, é um pouco essa dinâmica de trabalhar um arquivo, um acervo, que possa ser usado como dispositivo de imaginação, né, do público que acesse o Museu MIM. Então, nós temos aí uma primeira imagem, que é uma imagem gráfica do museu, né, a caixa. A gente pode ir para a seguinte. Aí sou eu com o museu com o museu numa apresentação que eu fiz em um bar aqui na Maré, em 2019. Então, o museu é essa caixa que precisa de um corpo, e esse corpo, e eu empresto meu corpo ao Museu MIM para ele fazer essa circulação. Vamos para a próxima. Como o Museu MIM precisa desse corpo, né, essas imagens, de certo modo, eu faço uso do meu próprio corpo tanto para carregar a caixa como as imagens, mas também para contar algumas situações, histórias é, dessas imagens que estão no acervo. Essa imagem é a primeira, é o registro da primeira aparição do Museu MIM numa rua da Maré, né? Esse grupo é o primeiro grupo que visita, foi um churrasco, né? Churrasco que aconteceu na Vila dos Pinheiros, então foi o primeiro grupo que teve acesso
ao museu. O museu tem 4 coleções, né? Uma coleção são monóculos, né? Eu chamo de imagens monoculares. Tem uma segunda coleção que são negativos, né? Uma pequena coleção de negativos. Tem uma terceira coleção que são imagens fotográficas impressas em papel. E aí eu chamo essa coleção, ela é grande, eu chamo ela de A Vida em Comum da Maré. E tem uma quarta que são pequenos livretos que eu construo nesses livretos pequenas histórias, e essas histórias são narradas narrada por dois personagens. Um deles sou eu mesmo, e um segundo é um personagem fictício que chamado Santo. Então eu narro situações que eu vivi, né? São experiências, e o Santo também narra experiências dele, só que ficcional. É uma brincadeira. Na verdade, eu chamo, né? Eu criei um neologismo para falar disso que eu chamo de brincação. Então é uma brincadeira com uma ação, mas é uma brincadeira que não é necessariamente brincadeira, é uma brincadeira séria. Aí é uma apresentação que eu fiz em um bar, né? E é bastante curioso porque nesses primeiros contatos que eu tenho com os moradores a partir do dispositivo da Caixa, tinha situações assim. Alguns dos visitantes faziam uma pergunta assim, né? Pô, mas isso é um museu? Né? Tipo, isso era um questionamento. E aí, inicialmente, né, quando eu criei o museu, eu não contava com essa possibilidade. Mas ela começou a aparecer. Eu falei, a galera questiona se isso é realmente um museu. Mas, paralelamente a esse questionamento, surgiu uma outra, que era assim, né? Algumas pessoas chegavam no museu e diziam o seguinte: caramba, isso é um museu. Ou seja, tinha a pergunta, um questionamento, se aquilo era um museu, e tinha também uma espécie de expressão de alguma situação de maravilhamento, né? Da possibilidade de uma caixa ser um museu, né? E aí, claro, eu passei a refletir que o museu, né, o museu tal, como em geral a gente conhece, são os monumentos, são esses prédios monumentais, né, que às vezes até assusta as pessoas. Então, os moradores, ao ter contato com alguém verbalizando que uma caixa é um museu, é perfeitamente possível ter esses questionamentos. Mas é bastante interessante também ter essa surpresa, né? Porque afinal de contas, a proposta que eu trago com o museu é de que o público que acessa o museu possa imaginar, a partir de imagens, situações da maré, né? Que são perfeitamente possíveis, né? Tendo em vista que esse exercício de imaginar está colocado na minha questão, que é o grande império de imagens sobre a maré são geralmente as imagens da violência. Então, o que eu carrego na caixa são pequenas, são imagens da vida cotidiana, das festas, e por aí vai. Essa foi uma exibição que eu fiz em um segundo bar, né? Aqui, só colocando que o museu, eu lancei, eu fiz o lançamento do museu no dia 18 de agosto de 2019. Eu lancei o museu no num post do Facebook. E alguns colegas até me disseram, cara, faz um evento, assim, chama o ciclo o seu circuito de arte que você conhece e faz um lançamento do Museu Min, né, nesses termos. Eu falei, não, cara, eu vou fazer um lançamento sem muitas pretensões, vou lançar no post do Facebook. E fiz esse lançamento no post do Facebook. E foi assim, foi curioso e surpreso, né, para mim, porque imediatamente teve uma adesão incrível dentro da Maré em relação à ideia, né? Porque, afinal de contas, o Museu Mi é uma ideia, né? Uma ideia, ele necessita basicamente dessa compreensão de que ele é inicialmente uma ideia, né? Uma ideia que vem sendo construída, né? E então essas imagens que eu estou mostrando, elas são antes da pandemia, porque
eu circulei com o museu do dia do lançamento, né, que é 18 de agosto de 2019, até março de 2020, né? Hoje o museu está fechado, ele não circula, porque por ser um dispositivo de contato, tem grande possibilidade de transportar o vírus, então ele está fechado. E claro, aí eu passei a fazer algumas atividades na internet por conta disso. Mas essas imagens que eu estou mostrando aqui são imagens de quando eu circulei com ele. Desculpa, Renan, a anterior, por favor, só uma coisinha que eu esqueci. Nessa exibição também aconteceu uma coisa bastante interessante, que a senhora, né, essa senhora de verde, ela se chama Clênia Arandiba. E a Clênia foi uma das visitas nesse bar mais interessada, digamos assim, pelo acervo do museu. E aí depois da visita ela me procurou e disse que gostaria de fazer uma doação para o acervo do Museu MIM. E me doou todo o acervo pessoal dela em álbuns fotográficos, são por volta de 14 álbuns, né? Para o acervo do Museu MIM. Achei essa situação incrível, porque tem ali inúmeras histórias, né? Nos álbuns da Dona Clênia. Então, né, é uma relíquia, né, da família dela. Claro, eu fiz cópia de tudo, copiei tudo e devolvi para ela para não correr qualquer risco com o acervo dela. É, essa imagem, né, é uma das apresentações que eu fiz nas escolas, né? E até aqui eu consigo narrar coisas sobre o museu de surpresa, né? Porque assim, como ele surge também dentro do contexto do meu doutorado, né? Para quem faz pesquisa sabe o quanto é penoso a gente colocar uma pesquisa circulando, né? Não é fácil, né? A gente rala para fazer isso, né? Então, quando eu criei o Museu Min, por conta dessa experiência, né, de que a gente tem que ralar muito para circular com uma pesquisa, a Maré tem muitas escolas, né? A Maré tem por volta de 40 escolas públicas. Então eu ia pegar o Museu Min e ia colocar ele debaixo do braço e ia apresentar nas escolas, né? E tentar articular apresentações nas escolas. Mas aconteceu o contrário, assim, incrivelmente, assim, as escolas passaram a simultaneamente, inúmeras delas, procurarem o Museu Min. Então, de agosto de 2019 até março, eu tive uma agenda bastante cheia e depois de março ainda tinha agenda, mas enfim, elas tiveram que ser paralisadas e por conta da pandemia. Mas essa escola que eu estou mostrando na imagem é uma escola é uma escola infantil, né? Que fica na Nova Holanda. E eu fui convidado para apresentar o museu nessa roda com as crianças. Já tinha apresentado o museu em alguns espaços de escola de ensino médio, universidades, até pós-graduações eu já havia apresentado o museu nesse curto intervalo de tempo de agosto de 2019 a março de 2020. E aí aconteceu uma coisa bastante curiosa nessa escola, que primeiro que eu tive que adaptar, né, a linguagem da apresentação para crianças de 5 anos. Mas quando eu apresentei o museu, apresentei a ideia, né? Apresentei algumas imagens, eu fiz uma pergunta para as crianças, né? A pergunta foi o seguinte: as criancinhas são todas moradoras da Maré. Eu perguntei: vocês sabem onde fica esse lugar chamado Maré? Aí uma menininha da roda falou assim: eu sei, eu sei. Eu falei: onde é? Ela falou: dentro dessa caixa. Eu achei aquilo incrível, porque aquela fala dela, de certo modo, ela me ajuda a construir esse espaço da caixa como esse dispositivo que possibilita imaginações, né? Então, assim, a menininha criou ali um espaço de imaginação que a maré cabia dentro da caixa, né? Então, assim, e a partir dali foi uma conversa incrível com as crianças. Vamos para a próxima. Essa exibição também é numa segunda escola aqui na Maré, já com um público um pouco maior.
E a sensação da, da coleção são os monóculos, né? Que são um dispositivo arcaico, né? Então, é, os visitantes do museu têm bastante interesse por esse dispositivo, né? Que é um dispositivo que é desconhecido pela maioria dessa geração, de crianças. Essa é uma outra escola, já é uma escola na Vila dos Pinheiros, que funciona um projeto chamado EJA, que é de Educação de Jovens e Adultos, e também surgiu uma situação bastante interessante nessa escola. Porque o que eu passei a construir na pesquisa é que, na verdade, a construção do Museu MIM, ele se dá nesses contatos, né? Nesse contato com o público, é nesse contato que ele vai se construindo. E nessa escola, quando eu apresentei o museu, um aluno fiz o mesmo procedimento que eu fiz na escola das crianças de 5 anos. Quando eu apresentei o museu, quando eu estava terminando, um aluno levanta o braço e fala assim, me chamou de professor. Professor, minha avó é um museu. Falou assim, de forma afirmativa, né? Eu falei, cara, que bacana, sua avó é um museu, mas por quê? Aí ele falou, cara, primeiro que minha avó tem muitas histórias, né? Ela conta muitas histórias, então ela é um museu por isso. E segundo, ela também arquiva as suas fotografias numa caixa. Então ali eu fui também entendendo que a caixa, né, a caixa para além dessa possibilidade da imaginação, ela tem inúmeras relações com a fotografia, né? Se a gente volta na própria história da fotografia, os primeiros lá, o primeiro dispositivo da pesquisa que leva à invenção da fotografia é uma câmara escura, que é uma caixa, né? É uma caixa escura, né, onde se projeta a imagem no seu interior. Então, assim, eu fui também entendendo no processo da pesquisa essa grande possibilidade que a própria caixa tem de um diálogo poético com a própria história da fotografia, seja com os moradores arquivando em caixa, mas também sendo como esse princípio da fotografia. Essa é uma outra escola, uma escola de ensino médio, é uma das escolas que eu dou aula, se chama João Borges, fica na Nova Holanda. A Maré tem 40 escolas públicas, né? A sua grande maioria são escolas de ensino básico, ensino fundamental. Só tem quatro que são de ensino médio. Então, dessas 40, apenas quatro são de ensino médio, o restante são ensino fundamental. Mas essa é uma escola de ensino médio, João Borges de Moraes. É, e a escola fez Desculpa, gente. Vazou um áudio aí? Para quem você quer enviar? Só um segundo, desculpa. Tudo bem, galera? Estão me ouvindo? Que vazou um áudio aqui de um radar. É... Até me desconcentrei. Só um segundo. Nessa escola, a escola fez um projeto que é um projeto de exposições, de uma exposição em parceria com um projeto do Museu Nacional, né? E a proposta era o Museu Nacional ia construir uma exposição, foi uma exposição de uma semana. Construiu uma exposição chamada Quebrando Gelo e a Escola João Borges fez um trabalho com os alunos e os alunos construiriam uma exposição também. A exposição chamou dos alunos, chamou caramba, Maré de Cultura, era o nome da exposição. E aí os alunos sabiam da recente lançamento do Museu MIM que eu tinha feito e me procuraram para fazer um trabalho, para incluir na exposição deles uma pequena coleção de monóculos nessa exposição. E foi incrível porque a exposição foi toda organizada pelos alunos e a Escola João Borges, os alunos da Escola João Borges envolvidos nesse projeto, abriram as portas da escola para receber alunos de outras escolas
do território da Maré. Então, essa imagem, ela é dos alunos da João Borges recebendo alunos de outras escolas. E aí, nessa imagem, os alunos dessa escola estão visitando esse painel com uma pequena coleção do Museu Min. Foi uma das primeiras formas, né, é, de uma apropriação dos alunos locais do Museu Min, né? Então, eu fiquei bastante feliz com essa possibilidade. Né? Uma segunda foto dessa situação, os alunos da Escola João Borges recebendo alunos de outras escolas. E aí, né, como eu ando com o museu pela rua, né, pelo menos andei de agosto de 2019 até março de 2020, né? Depois da pandemia eu parei de circular com ele. Eu andava e ia encontrando, né? Alguns moradores, inclusive, quando me via, me perguntavam: e aí, cara, cadê o museu? Tá com o museu aí? Tá com o museu na mochila? Enfim, aí uma situação de brincação, de brincadeira em relação ao museu. E esse rapaz da foto, assim, é o Bega Silva, é um grande nome da Maré, é um músico que tem algumas atuações no campo das artes, mas também no campo do meio ambiente. E é um grande amigo, então eu encontrei ele na rua e o Bega fez uma visita no museu. É uma apresentação, essa outra imagem, uma apresentação que eu fiz no Galpão Bela Maré, que é o galpão de arte contemporânea que fica aqui na Maré. Então eu também exibi o museu lá num evento que eles fizeram. Esse, nessa imagem, né, eu tenho aí uma imagem da última coleção do Museu Min, que são os livretos. Desculpa, gente, eu desabilitei todos os sons do meu celular, mas está vazando um aqui. Não vazou, não? Ah, legal. No, essa imagem é do livreto, né, que é a última coleção do Museu Min. Então, o livreto é um pequeno livrinho que ele tem, né, na minha inspiração para criar ele, eu estou pensando nos zines, né, nos zines, mas também nos folhetos de literatura de cordel. E aí, dessa mistura, dessa coisa híbrida, eu acabei criando o livreto, que é um livretinho no tamanho de 12 por 12 centímetros. É quadradinho, 12 por 12, e no seu interior ele leva esse conteúdo. O interior é uma página que se retrai, ela é maior, ela se retrai para dentro dos 12 centímetros, e dentro dessa página é carregado a história, né? Com texto e com vídeo. E as histórias dos livretos são narradas por mim, experiências vividas, né, na Maré, e pelo Santo, que é um narrador fictício, que também conta suas experiências, só que ficcionais, nos livretos. É o projeto de literatura do Museu Min. Aí é o livreto aberto, né, com conteúdo mais expandido. A profissão do santo é mototaxista. Então, o santo é esse narrador fictício dessa coleção dos livretos. Como eu disse, né, quando eu criei o Museu Mi, eu também é um museu que é itinerante, que vai, né, que anda, na construção dele eu acabei tendo um entendimento de que é um museu que o conceito dele geralmente, né, a gente no geral a gente vai aos museus, né? Então o Museu Mi é uma proposta de ir até as pessoas. Então é um caminho de ida, né, até as pessoas. Mas por conta da pandemia, eu tive que intensificar, não pude parar, né, as ações na internet. E já em 2020, eu crio virtualmente uma primeira exposição que chamou Maré na Pandemia, tiveram 11 artistas da Maré que
emprestaram seus olhares sobre a pandemia e essa exposição foi ao ar. Ela não está em exibição na página principal do site, que é museumin.com.br, mas ela está em exibição. Ela ainda pode ser visitada a partir das redes sociais do Museumin, que é o Instagram, né, @museumin, @museumin, ou então pelo meu próprio Instagram pessoal, que é @Francisco Valdean. Lá na bio tem o link para a visitação dessa exposição, que foi feita em 2020, chamou Maré na Pandemia. Depois da Maré na Pandemia, eu fiz mais duas outras virtuais, todas com essa ideia do virtual. Na última, agora que se chama Imagens da Maré, Arte e Cultura, eu sentindo a necessidade de não ser só o virtual, eu criei um fotojornal. E esse fotojornal, a primeira edição dele, a primeira edição dele é publicada com toda a exposição, a íntegra da exposição, Imagens da Maré, Arte e Cultura. E aí, o que eu tenho feito com esse fotojornal? Também para não ter uma situação de aglomeração ou de colocar ninguém em risco, eu tenho feito uma coisa com bastante cuidado, que é de entregar o jornal. Eu entrego, né? Tem um ritual de entrega, principalmente tenho entregado jornais para um público, para os artistas, principalmente, né, da Maré. Então, nessa primeira aí, por exemplo, é o Paulo Barros, que é um fotógrafo aqui local, que topou receber um exemplar do fotojornal. Esse é um segundo artista também que recebeu o fotojornal, né? Ricardo Xavier, que também topou receber o fotojornal. Ele também tem obras, tem uma obra dentro da exposição. Ele tem um registro de uma video performance que ele fez aqui numa Laje da Maré e também topou receber um exemplar do fotojornal. Agora também nessa exposição, eu também senti uma necessidade de, nessas três exposições, né? A primeira tem por volta de 11 artistas, a segunda tem 8 e a última tem também mais ou menos 8 artistas. Ou seja, a Maré tem um universo de artista bastante interessante. Mas, né, por conta da pandemia, mas não só, né, a pandemia agravou, né, a arte de modo geral, é, existem poucos recursos, né, para que os artistas possam desenvolver seus trabalhos. Então, também pensando nessa problemática, com a última exposição, surgiu a ideia, né? E aí eu conversei com vários outros artistas sobre essa ideia, e aí eu criei uma lojinha, né? Uma lojinha do Museu Mi, que é uma lojinha, a gente chama ela de lojinha, onde eu tenho colocado algumas imagens à venda, né? Para no sentido de gerar grana, né, para a gente seguir fazendo alguns projetos, mas uma parte dessa grana ser também revertida para os artistas, né, os artistas locais, para que de algum modo a gente possa fortalecer esse microcosmo de artístico que existe aqui no território da Maré. Então, essa lojinha está no ar, então lá tem um pequeno catálogo de imagens que podem ser adquiridas, e as que podem ser adquiridas estão lá também, pode ser acessada, e lá tem as regras de como podem ser adquiridas. É isso, né? Então, aí eu deixo por fim os espaços, né, de onde se pode encontrar sobre o Museu Mi, né? Então, tem o site, né, que é onde está sendo exibido a exposição Imagens da Maré Arte e Cultura. Imagens da Maré Arte e Cultura. O site se chama museumin.com.br. O museu tem um Instagram, que é @museumin. Tem o meu pessoal, que é @Francisco Valdean. E também tem um e-mail, né? museumin@gmail.com.
Então, quem tiver interesse, esses são os canais de comunicação e de exibição do trabalho com o Museu Min. O que a sua trajetória, o que a sua formação acadêmica na UERJ trouxe de positivo para a sua trajetória e para a história que você construiu com o Museu Min? Olha, a Maré, ela é um território para mim de afeto, né? Por ter me recebido essa travessia após a migração Nordeste-Sudeste. Tal como a UERJ também para mim é um território de afeto, né? Então, assim, acho que no primeiro nível, em relação ao UERJ, tem de mim para com a UERJ essa coisa do afeto também, tal como eu tenho em relação à Maré. Eu quando eu estava prestando vestibular, eu passei também para a PUC. Na época eu passei para a PUC, ganhei uma bolsa, cheguei a me inscrever no curso de Ciências Sociais da PUC, mas enfim, da PUC da Maré para a PUC é uma eternidade, né? E dependendo do trânsito é impossível. Enfim, eu precisava fazer uma graduação e trabalhar, né? Não tinha opção de não trabalhar. Só que em seguida, assim, né, por uma dessas coisas, eu passo também para a UERJ. E passei eu fui aluno cotista da graduação da UERJ. E a UERJ fica 10 minutos aqui da Maré. Então, assim, foi uma felicidade enorme, assim. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu diria em relação ao UERJ é que a UERJ, para mim, é um território de afeto, né? Então, fiz a graduação, fiz o mestrado e estou no doutorado. Ou seja, o UERJão é minha casa, de ponta a ponta, né? Então, tem isso. E, assim, para minha formação mais geral, sem dúvida, uma coisa espetacular de importante, né? Com uma graduação e um mestrado no campo das ciências sociais e agora um doutorado no campo das artes. Então, acho que o Museu Min também é a UERJ, né? Digamos assim, do ponto de vista desse meu trânsito, né? Que é primeiro de afeto, mas é também um espaço de importância grandiosa, né? A curadoria do Museu Min é feita por você. Como são feitas essas escolhas? Tem um método estabelecido ou é um processo que varia? Então, eu costumo dizer que no Museu Min eu sou tudo. Eu sou o fundador, eu sou o curador, eu sou o guia, eu sou tudo dentro do Museu Mi, né? Então, e é curioso porque na investigação, né, a palavra mim sai por uma questão da sigla, né? Que eu queria Museu da Imagem Itinerante da Maré. Então a sigla sai e eu gostei, né? Assim, quando eu rascunhei a sigla, deu mim, eu falei, cara, que bacana. Mas assim, conforme eu fui também investigando a palavra, na língua portuguesa, o mim é um pronome oblíquo que volta para a gente mesmo, né? O mim se volta para a gente. Falei, cara, tipo assim, uma tempestade perfeita do que eu tô tentando. Então, assim, a minha curadoria, né, dentro do Museu Min, eu já vinha de algumas experiências de curadoria de exposições, né, com algumas atuações em instituições aqui na Zona Norte. A curadoria, ela segue o mesmo procedimento que eu realizava nessas outras exposições. Por exemplo, eu fiz a curadoria de algumas exposições, com exceção de uma só, que eu não participo como artista também. Então, assim, ao mesmo tempo que eu faço a curadoria, eu também me incluo como artista dessa curadoria. Então, todas elas, tem uma só, que foi uma curadoria que eu fiz de uma fotógrafa, chama Márcia Farias, sobre o povo cuicuro, que eu não estou incluído como artista. Então, assim, eu tenho praticado esse procedimento, que é eu faço a curadoria, mas eu também sou artista. Então é uma coisa misturada, né, em que é até às vezes difícil de entender, ao mesmo tempo que o curador é o curador, mas ele também é artista, enfim, todas elas, desde a minha primeira, que é uma primeira que eu faço sobre os protestos de 2013, se chamou Desde Junho nas Ruas do Rio, e foi lá no espaço
Agora só falta esquecer o espaço. No Maitá, um espaço municipal, gente. Meu Deus, caramba. Que ficou até fechado agora há muito tempo. Um espaço que eu faço essa curadoria. A exposição se chamou Desde Junho nas Ruas do Rio. Desculpa, eu mutei o telefone, não apareceu um barulho. Só um segundo, tá? Para você, qual que é a contribuição social e cultural do museu para... Perdão, voltei. Ah, tá, foi mal. Achei que você tinha mutado para fazer pergunta. Não, porque um barulho eu tive que mutar. Aham. Não, tá marcado, Ju. Tá certo. Desculpa, gente, eu não tô conseguindo. Como é que é o nome do espaço no Maitá? O Deixa eu Diogo perguntar. perguntou se foi no Castelinho. Não, não é no Castelinho, não. Castelinho eu já fiz, eu fiz uma recente, é no Maitá. Desculpa, a minha primeira curadoria foi no Sérgio Porto, que é no Maitá, e eu fiz uma exposição chamada Desde Junho nas Ruas do Rio, que era sobre os protestos que aconteceram em 2013. Então eu tive lá na curadoria, um grupo de artistas, mas eu também me incluí, porque eu fotografei bastante os protestos, e desde então eu venho fazendo esse procedimento de curadoria. E dentro do Museu MIM tem o mesmo procedimento, né? Então, em todas as exposições eu participo como artista. Então é como se eu fizesse a curadoria de mim mesmo, junto com uma galera. Acho que o único procedimento seria esse, mas que eu poderia destacar. E para você, qual que é a contribuição social e cultural do museu para os moradores e para o território da Maré? Essa é uma pergunta um tanto difícil, porque o que que acontece? A gente, né, quando a gente cria alguma experiência, principalmente do campo das artes, que a gente trabalha com o sensível, né, a gente só vai ter esse retorno, de fato, colocando a experiência na pista, né, colocando a experiência na rua. O que eu conseguiria dizer é que desse pequeno intervalo de tempo de agosto de 2019 até março, quando eu circulei pelas escolas, pelas ruas, tem uma questão incrível de reconhecimento dos moradores com a experiência, né? Com a experiência do Museu MIM, que é fantástico, né? Então, assim, o indício que eu gostaria, que eu conseguiria dizer que pode ter uma importância é esse reconhecimento, né, que os moradores fazem em relação ao museu. Ou seja, tem alguma coisa nessa experiência da Caixa que interessa aos moradores, né, que tiveram acesso ao museu. E o campo das artes, né, o campo da arte, esse microcosmo da arte da Maré, também eu encontro uma recepção incrível pelos artistas locais, de todos os campos, né? Da música, do teatro, do campo da imagem, né? Da performance. Então, assim, é, existe aí alguma coisa na ideia do Museu MIM que interessa aos moradores e também interessa esse campo da arte local, né? Eu estou dizendo isso com base todas as vezes que eu precisei colocar o Museu Min em contato, a recepção é incrível. Bom, e para fechar, que tem muitas perguntas aqui do roteiro que a gente fez que você já respondeu Uhum. na sua apresentação, né? Aí eu estou selecionando aqui. é, Você revolucionou a definição de museu com o MIM, que funciona em uma caixa de papelão de uma forma itinerante. Conta pra gente qual foi a sua maior motivação para criar o projeto com essas dimensões, que de micro não tem nada. Uhum. É, eu, eu, é, na verdade, assim, eu ainda estou descobrindo, né, as possibilidades, porque quando a história, né,
na minha tese, eu contarei dentro da tese, o mim tem uma bio, ele tem uma vida, e essa vida ela irá ser, né, colocada na tese. E quando eu tento traçar o início do mim, é uma confusão tremenda para mim mesmo, mas assim, o meu desejo inicial com o mim era de era de fazer com que esse dispositivo ele circulasse. Essa era talvez a minha intenção inicial. E a ideia nasce num churrasco. Eu estava em um churrasco, numa laje, numa favela chamada Vila do João. E aí, nesse churrasco tinha ao menos 4 colegas que são estudantes, né? Tinha estudante de biologia, mais uma estudante de ciências sociais, acho que tinha uma de medicina, tinha uma galera, um pequeno grupo também de estudantes. E aí a galera me perguntou sobre a pesquisa. E aí, como é que vai a pesquisa do doutorado? Enfim, aí eu narrei a pesquisa, aquela coisa, né, que a gente narra a pesquisa. Mas aí eu senti uma certa necessidade, como eu estava trabalhando com imagem, de ter um dispositivo com imagens que quando eu fosse perguntado nessas rodas de amigo, eu pudesse compartilhar a imagem. Então eu pensei inicialmente num álbum fotográfico com essa pesquisa, né, com fotografia 10 por 15. Fui para casa com aquela coisa na cabeça, aí surgiu o álbum. Eu falei, cara, eu poderia arquivar esse álbum numa caixa, né, uma coisa que pudesse ficar bonito, ficar interessante. Aí comecei a trabalhar nessa ideia da caixa. E o negócio foi evoluindo, até eu chegar nessa caixa de 36 centímetros. Hoje o Museu BIM tem 2 prédios, né? Cada um custou R$ 17 numa loja, numa papelaria. Que são 2 caixas de 36 centímetros. É, Mas aí, depois, quando eu coloquei o Museu MIM na rua, por isso que eu digo, né, que o Museu MIM é esse projeto que ele se constrói no contato. Por exemplo, esse nosso contato aqui provavelmente sairá coisas que podem ser incluídas no museu, né? Porque todo contato é vivo, né? Tem uma vida aqui. É, Só que ao criar essa caixa, eu também comecei a voltar também, porque uma ideia, né, assim, é difícil dizer como é que nasce uma ideia, né? Não tem como dizer exatamente como surge uma ideia. Aí depois que eu criei o museu, eu também passei a pensar que eu tinha feito Olha, se eu estiver dando volta para responder, vocês me digam, tá? Eu também passei a pensar na seguinte possibilidade, porque as ideias é essa coxa de retalho que vai colando na gente, né? A gente vai sendo impressionado com os encontros, né? Aí eu lembrei que eu fiz um. Eu participei de uma residência na UFMG em 2018, no Festival de Inverno da UFMG, 2018. E lá eu conheci uma experiência de museu, que é também um museu que anda, que é o Fiotim, que é de um artista mineiro. E esse artista mineiro, o Fiotim é uma grande brincadeira com o Iotim, né? E eu tinha conhecido essa experiência, eu tinha tido um contato rápido, porque o artista também estava nessa residência. O, o Fiotim funciona na carroceria do carro do artista. Enfim, quando eu criei a caixa, né, e comecei a fazer esse trânsito, eu também me recordei que eu também tinha tido esse contato com essa experiência em Minas. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que a ideia, né, as ideias são esse recorte, né, de múltipla experiência. Então, essas minhas experiências como artista, como professor, como estudante da UERJ, como estudante de doutorado das artes, como morador da Maré, a coxa de retalho que eu talvez tenha sintetizado nessa ideia da caixa, né? Então, assim, e aí, claro, né? O que dá para talvez pensar no museu na caixa é pensar o museu, essa instituição museu, né? Principalmente, né, com cunho crítico ao museu, no sentido do museu colonial, né? Porque o Museu MIM,
E aí, com o amadurecimento da ideia, pensando, né? Quando eu apresento o projeto de doutorado, eu não estava pensando nos museus, eu estava pensando em um acervo da Maré, não estava pensando nos museus. Mas, enfim, existe hoje uma discussão bastante interessante latente do campo das artes que envolve os museus, né? Que envolve a experiência dos museus como nesse sentido colonial, né? Por exemplo, esses prédios coloniais, às vezes colossais, inclusive, né? Que inibem, inclusive, a visita, né? Simbolicamente, digamos assim. O Museu Mi não, o Museu Mi tem uma coisa curiosa, né? Que as pessoas, toda vez que as pessoas têm acesso a ele, as pessoas se sentem autorizadas a propor. Então, assim, é comum, por exemplo, quando eu apresento o museu, chegar alguém e dizer assim, cara, faz isso, entendeu? Ficaria muito bacana. Ou seja, tem alguma coisa simbólica na ideia da caixa que, de certo modo, autoriza as pessoas a propor, né? Eu acho que é super difícil, por exemplo, a gente ir numa exposição de um museu e ter esse espaço do visitante propor. Imagina, falar para um grande curador que ele mude o seu projeto, entendeu? Seria uma coisa impensável, né? Porque assim, até na maioria, né? Claro, né? Dentro da arte tem inúmeras experiências, mas na grande maioria a exposição do museu é esse espaço que não tem essa possibilidade do visitante, do leitor, dizer como ela poderia ser, né? No Museu Mini, isso acontece com frequência, quando eu apresento, às vezes chega um visitante e diz, cara, faz isso dentro do museu, pô, poderia fazer isso, pô, ficaria legal fazer isso, então assim, tem inúmeras coisas que eu fui anexando ao museu que são essas propostas, né? Essas propostas que o público às vezes faz. E eu acho interessante porque, de certo modo, tem o museu me autoriza, né? Assim, e tem, as pessoas ficam à vontade para propor, né? Então, assim, eu acho que dá para. É uma coisa que eu tenho pensado mais, que a experiência do Museu Me, essa experiência de ir às pessoas, essa experiência que autoriza as pessoas a propor, né? Tem várias coisas, por exemplo, a própria ideia de exposições permanentes é uma proposta que veio de um leitor, né? Então, assim, os leitores vão é, produzindo essa experiência e, claro, eu acho que aí a partir daí dá para colocar o Museu Mi como um dispositivo que questiona o museu, principalmente o museu no seu sentido colonial. Para fechar, já que você falou da questão da experiência, para você, qual foi a experiência que você considera que mais te marcou nesse percurso do Museu Min? Ou se existe uma, né? Na verdade, tem várias, né? Eu cheguei a relatar que essa coisa curiosa das pessoas dizerem, fazer um questionamento, né? Perguntar se isso é um museu, né? Que para mim, na minha leitura, se remete ao museu monumental, né? Então, assim, é normal que quando alguém se depare com a ideia da caixa, se pergunte, mas isso é um museu, né? Mas ao mesmo tempo tem essa outra que é essa expressão de caramba, isso é um museu. Então, assim, são duas coisas que me marcam muito dentro da experiência. Tem essa experiência que eu narrei também do garoto que diz que sua avó é um museu, né? Por ela contar a história, por ela arquivar, que eu passei também a entender que as pessoas têm seus museus em casa, né? Sejam em caixinha, seja no que for. E essa outra da criança que diz que a maré está dentro da caixa, né? Então, assim, né, essa brincadeira da maré, pô, um grande território, caber dentro de uma caixa, né? Funciona aí como um dispositivo esse dispositivo que eu chamo de imagem, de colocar o público, de fazer com que o público imagine, né, situações em relação à maré.